Estamos de volta, torcedor, falando de Cartola aqui no canal Atá Futebol e Resenha, já contando com o teu like, com a tua inscrição. Que saudade de fazer vídeo do Cartola, até porque a gente teve essa parada da data FIFA, né? E por falar em data FIFA, eu não sei se tu tá acompanhando a seleção brasileira. Eu recomendo que tu nem acompanhe, tá? Pra não se decepcionar mais ainda. Eu não diria nem passar raiva, porque eu já, assim como muitos, né? Eu já tô totalmente desencanado da seleção. Mas, cara, que coisa triste, meu. Que coisa triste que é ver o ponto que chegou o futebol brasileiro como seleção. Ah, vamos lá, né? A gente fala num outro vídeo sobre isso. Vamos focar no Cartola aqui na nossa escalação para essa próxima rodada. Tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro e no Cartola também. Não sei como é que foi a tua última pontuação, mas vamos que a gente precisa somar cada vez mais pontos. Direto ao ponto, então, por falar em pontos, né? Vamos escolher o nosso goleiro que vai fechar a nossa meta, que vai ser o cara que vai começar mitando no nosso time. Eu tenho três opções aqui que eu escolhi. A primeira é o Fábio, que já vai ser o meu goleiro titular nessa rodada aí. Não vou dar muita chance pro azar, para mim vai ser o Fábio, que é um goleiro aí em grande fase, Fluminense em grande fase, e o Corinthians aí todo bagunçado, o Mano Menezes aí vai começar o trabalho dele do Inter não foi dos melhores, então eu não sei o que dá para esperar desse Corinthians e o Fluminense aí redondinho, né? Se bem que a gente tá vendo também o trabalho do Diniz na seleção, cara, meu Deus, cara, bom, mas isso é outro papo. Então vamos lá, Fábio no gol. Eu tenho ainda duas outras opções que eu quero te dizer. Uma delas é o Marcos Felipe, que vai jogar em casa contra o Inter. Marcos Felipe que fez uma pontuação bem ruim na última rodada, ou seja, ele vai te render algumas cartoletas, é uma boa opção, mas ele é um goleiro que faz pontos, faz uma pontuação razoável no Cartola, então poderia sim você escalar o Marcos Felipe. E tem um outro que é uma aposta, não é uma aposta pelo jogador que ele é, mas é uma aposta pelo time, né? Que é o Flamengo, que vai ter o primeiro jogo aí com o Tite como treinador contra um Cruzeiro bem, do ponto de vista do torcedor do Cruzeiro, bem preocupante. Então o Rossi também seria uma boa opção para você escalar. Mas eu vou na opção mais segura para mim, que é o Fábio. E já partindo para a zaga, eu separei aqui quatro opções para a zaga, sendo que você pode escalar duas ou três, né? Dependendo do seu esquema tático. O meu zagueiro titular, o primeiro vai ser o Cuesta, e eu já vou. Aliás, não vai ser o Cuesta, vai ser o outro, vai ser o Murilo, e o outro zagueiro que eu marquei aqui vai ser o Joaquim. Para gastar menos, né? Embora eu tenha aí uma condição de gastar, poderia comprar o Cuesta, os jogadores mais caros, porque eu tenho cartoleta, mas como eu sempre falo, né, o vídeo é para que vocês possam escalar com menos cartoletas do que eu tenho, né? Como você pode ver aí, eu tenho aí 137 cartoletas ainda, mais 30 cartoletas, né, praticamente. Então eu tenho aí 168 cartoletas, mais ou menos, o que dá para escalar praticamente qualquer time, né? Dá para escalar todos os times praticamente, dos jogadores mais caros, mas a intenção do vídeo é ajudar. Então você pode escalar Murilo e Joaquim, que é uma boa dupla de zaga. As outras opções, aí sim, Cuesta, né, que é o melhor zagueiro em termos de cartola aí do campeonato, mas também é o mais caro. E também tem uma opção aquela que é a Pechincha, né, que é um jogador que para mim é um jogador bem barato e tem um jogo propício para ele, que é o Vitor Hugo, zagueiro do Bahia, jogador que pontua também relativamente bem no campeonato aqui no Cartola, mas custa um valor relativamente baixo e vende pontuações aí positivas ultimamente, né? Então, para você que tem bem pouca cartoleta aí, tá pelado, não tem como gastar, vai de Vitor Hugo aí contra o Inter lá na Fonte Nova. Beleza, agora nós vamos para os nossos laterais. Os nossos laterais, eu vou escolher aqui dois jogadores que não são escolhas muito. Não tem mais muita escolha diferentona agora nessa altura do campeonato, né? Então você tem que meio que contar aí com o retrospecto e com o jogo que vai jogar, tá? Então é por isso que eu vou botar o Di Plácido, né? O Botafogo vai confirmar o título e vai ter uma sequência interessante de jogos agora aí. E começa com o time que é o pior time do campeonato, né?
Botafogo precisa ganhar esse jogo, né? Acho que não tem por que não acreditar que o Botafogo vai vencer. E o Di Plácido, então, que é uma das grandes revelações aí, um dos grandes nomes do Botafogo nesse campeonato, vai ser o meu lateral. E o outro lateral que eu vou botar aqui, que eu já marquei também, é o Samuel Xavier. Também no mesmo raciocínio aquele que eu usei para o Fábio, é um jogador que vai muito bem, jogador guerreiro, né? Raçudo. E o jogo contra o Corinthians, me desculpe, mas você ser corintiano, mas eu não acredito muito nessa arrancada do Mano. Pode ser que chegue lá e vença o Fluminense, né? Mas eu acho que a tendência é Samuel Xavier representar essa boa equipe do Fluminense que está aí fazendo um Campeonato Brasileiro bem digno e um ano muito legal aí com o final de Libertadores, beleza? Mas se você não quer nem Samuel Xavier, nem de Plácido, eu te diria outros dois laterais aí, você vai arriscar um pouquinho mais. Eu botaria o Natanael, que é um dos poucos jogadores que se escapam da crítica aqui no time do Curitiba. Tem um jogo contra o Cuiabá. Cuiabá, que é um time que ganhou várias partidas seguidas, depois parece que desaprendeu o caminho da vitória e tá aí bem cambaleante. Então, Curitiba contra o Cuiabá. Curitiba que tem reagido, tem dado um pouco mais de resposta, né, dentro do campeonato. E o outro jogador que eu colocaria aí também é o Wesley, aqui que já está logo abaixo também, apostando nesse Flamengo que tem elenco, tem jogadores. O Wesley mesmo é um baita jogador e nas mãos do Sampaoli não vinha rendendo tanto ultimamente. Estava na cara que o Sampaoli não estava fazendo bem para o Flamengo e nem estava fazendo bem o seu trabalho. E agora o Flamengo aí vem nessa estreia do Tite aí contra o Cruzeiro. Um jogo que o Flamengo pode começar a retomar. Abra um olho com o Flamengo nesse campeonato, beleza? Então, vamos agora para o meio de campo. No meio de campo, eu vou escalar já de cara Eduardo, Tassiano e o outro jogador que eu escalei, que eu vou escalar, é o Payet, do Vasco. Esses são os meus jogadores, tá? Tassiano, Payet e Eduardo. São jogadores, os três podem participar e fazer gols, inclusive. Então, penso sempre nisso no meio de campo. No meio de campo, eu não penso em jogadores que vão roubar bola. Eu penso em jogadores mais finalizadores, né? Ou que tem uma média de pontuação boa, independente da posição dentro do meio de campo, se jogadores mais avançados ou não. Mas aí eu tenho mais dois jogadores aí que eu quero indicar para vocês. Um deles é um jogador que eu já escalei várias vezes, sempre foi bem, que é o Iago Pikachu, do Fortaleza, contra o próprio Vasco, mas Fortaleza é um time muito ajeitado e muito azeitado também, time muito organizado. E o Iago Pikachu é um dos jogadores que pode pintar bem aí contra o Vasco. Da mesma forma, você pode colocar também o Pochettino. É uma questão de escolha do jogador que mais você tem simpatia aí, tá? Que também custa muito parecido e tem uma média legal também nas últimas rodadas aí. E tem a média geral no campeonato boa também. Tá? É um jogador bastante regular para Cartola. Então, Iago Pikachu ou Pochettino. E aí eu tenho um jogador aí puxando para o Grêmio, né? Que é o PP, que é um dos jogadores do Grêmio que melhor pontua. Tem uma média excelente. O Grêmio tem um jogo interessante contra o Atlético Paranaense, contra o Furacão, na Arena, onde o Grêmio continua sonhando com a vaga direta à Libertadores. O Grêmio que está no G4. Mas o Grêmio que não vem jogando nada, né? Então o Grêmio precisa se agarrar no que tem, que é o mando de campo. Ou seja, em casa o Grêmio pontua bem. Jogando bem ou mal, o Grêmio pontua em casa. Então o PP é um jogador importantíssimo nesse esquema do Renato, na mecânica de jogo do time do Grêmio. O time do Grêmio desfalcado de vários jogadores nesse meio de campo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas, né? O que importa é o Grêmio fazer os 3 pontos e o PP certamente vai ser um dos jogadores que pode participar bastante. E aí vamos para o ataque. No ataque eu vou de Luis Soares, Veguete e quem é o outro que eu marquei aqui? Aí eu fui um pouquinho fora do óbvio, que é o Slimani, beleza? Jogador aí com carreira internacional que veio para o futebol brasileiro já para encerrar a meia carreira e vem jogando bem, né? Vem fazendo aí o que pode dentro desse limitado Curitiba. E eu acho que é uma boa aposta aí para vem pontuando legal no Cartola, é uma boa aposta para jogar contra esse time irregular aí do Cuiabá. Mas aí tem outras opções também que eu quero colocar para você de jogadores que
podem sim jogar legal essa rodada e fazer uma pontuação legal. O primeiro já está aqui pertinho, que é o Rony, custando menos de 10 cartoletas. Rony Rústico, que vai jogar aí contra o Atlético Mineiro. Não confio no Atlético Mineiro, nem dentro nem fora de casa. Palmeiras já não é mais o bicho, mas continua sendo um time importante, bem organizado, com um bom treinador. Né? Não sei se o ciclo do Abel Ferreira não está meio que encerrando, embora o Palmeiras também não se reforça, né? Mas essa é uma outra questão também que a gente pode falar num outro vídeo. E o Rony é uma opção boa para esse ataque do Palmeiras, e jogador que é insinuante, né? Participa das jogadas do Palmeiras sempre. É um jogador que eu, por exemplo, queria muito no Grêmio. É um cara que incomoda, né? Bom jogador do Palmeiras, o Rony. Tem mais outros dois jogadores que eu quero indicar aqui. Primeiro, claro, é o Tiquinho, não tem por que não falar. Mas também não vou ficar indicando só jogadores óbvios, porque senão não precisaria nem fazer vídeo, tá? E o outro jogador que eu vou indicar aqui é o Lucas Moura também, que é um jogador... Eu não escalei o Lucas Moura ainda nesse campeonato, e embora o São Paulo não tenha mais nada para fazer nesse campeonato brasileiro, só tem que continuar marcando pontos aí, porque o ano do São Paulo tá ganho já. Mas o Lucas Moura é um jogador que, pelo nível de jogador dele, pela qualidade que ele tem, ele sempre vai ser uma boa opção para quem quer fazer uma pontuação legal no Cartola, talvez marcar gol, participar de jogadas. E aí eu tenho mais uma última opção aqui, que é para quem talvez não queira gastar muito, né? Novamente, né? Nessa função de não gastar muito, e que queira talvez aí botar um jogador que pode sim vir a fazer um bom papel. Eu vou botar aqui o Everton Galdino. O Everton Galdino é aquele jogador que começou muito bem no Grêmio, né? Muito bem. Para o padrão, Everton Galdino começou bem, jogando legal, fazendo gols, e depois decaiu. Mas nos últimos 2 jogos que entrou, o Everton Galdino entrou mostrando muita vontade, né? Inclusive no último ele foi muito criticado porque ele perdeu uma bola no meio de campo que acabou depois gerando um gol que o Grêmio levou, mas perdeu lá no ataque a bola, né? Então Everton Galdino é uma opção aí para quem acha que o Grêmio vai ganhar, e para quem acha que o Suárez, por exemplo, está caro, já não tem mais como gastar no Suárez, então gasta somente 4 cartoletas aí no Everton Galdino. Mas enfim, né, o nosso time ficou escalado assim, com Fábio no gol, Murilo, Joaquim, Samuel Xavier de Plácido, Tassiano, Payet, Eduardo do Botafogo, Luiz Soares, o Slimani e o Veguete. É um ataque totalmente de estrangeiros, né? Não tinha percebido isso. E aqui o treinador, cara, não tem muito como diferir disso, tá? É o Renato Gaúcho, Painato, Mitonato, Renato, que apesar das críticas que merece, mas dentro de casa o Grêmio dificilmente deixa escapar 3 pontos, ainda mais precisando, né? Então tá aí, esse é o nosso time, espero que você tenha pego algumas dicas aí, aproveitado algumas informações que a gente passou, e que você faça uma boa pontuação, assim como eu, mais uma vez, farei acima dos 70 pontos. Valeu, gente, um grande abraço, a gente se fala, um abração, um beijo e até a próxima. Valeu, se inscrevam, fui!